conhecimento, ela pode estar buscando algumas coisas nas fontes incorretas, né? Então, isso pode acontecer também. Eu não sou contra o uso de inteligência artificial, mas é importante que você use isso da forma correta. Só passar direito aqui que eu fiz uma bobagem. Diferencial técnico, gente. Quando a gente estuda no Brasil, a gente sempre estuda muito o que chama ônus da prova, né? Ao autor cabe comprovar os atos e fatos constitutivos de direito, e ao réu, aí tem a regra própria. Aqui nos Estados Unidos, a gente tem níveis de persuasão da prova diferente. Então, por exemplo, o visto que eu trabalho, o nível de persuasão da prova, a gente chama preponderância da evidência. O que é isso? Eu tenho que comprovar que o que eu estou alegando é mais provável do que não. E o que é o mais provável do que não? O mais provável do que não é, basicamente, eu comprovar que o que eu estou alegando é factível de acontecer. Porque, se não for factível de acontecer, tecnicamente, é menos provável do que não. E aí o que acontece? Eu tenho a obrigatoriedade de falar algo que seja razoável. Eu não posso contar uma mentira muito grande, por exemplo. Por quê? Se eu conto uma mentira muito grande, é menos provável do que não. Então, às vezes, o cliente ele acha, num processo que ele tem que mostrar que ele vai montar uma empresa. Ele fala, vou montar uma empresa de $1 bilhão. Cara, ele é um cara que ele ganha, sei lá, R$ 10 mil. Ele tem condição de montar essa empresa? Não. Então, por mais que ele seja lindo o projeto dele, a chance daquilo ser mentira é grande. Então, é importante você conhecer exatamente o padrão probatório específico para que você sempre tenha uma versão coerente. E nos Estados Unidos existem 5 padrões específicos. Essa é a primeira aula que eu dou na pós-graduação, que é, no meu entendimento, o advogado que entende o padrão probatório específico, ele tem ótimas chances de sucesso e enormes chances de ganhar o caso. Qualidade da evidência. Se tratando de direito imigratório, eu falo que é como a mulher de César. Não basta ser honesto, tem que parecer também. Então não adianta você alegar tudo. Você tem que alegar e tem que ter evidência de suporte. E saber construir, obviamente, uma argumentação jurídica sólida. Hoje, gente, além de cursos espetaculares, como nós temos no CEDIM, existem uma série de ferramentas que você pode ter acesso para acelerar a sua curva de aprendizado. Enfim, então não há desculpa para que a pessoa não aprenda a parte técnica. Imigração, outro ponto, é muito importante a gente ter ética, né? Ter cuidado para não exercer algo ilegalmente. É diferente quem é um paralegal de quem é um advogado, quem é um consultor de quem é um advogado, porque o advogado, como você sabe, a gente assina junto com o cliente, os outros não assinam. Enfim, e as regras de licença na imigração, principalmente quem trabalha no exterior, elas são enormes. Você não pode falar que um visto é garantido, você não pode falar que tem um contato dentro do departamento de imigração, não é possível você oferecer nenhuma certeza. É importante lembrar, né, que assim como no Brasil, em Portugal, nos Estados Unidos também, a responsabilidade do advogado é de meios. O que é isso? Nos Estados Unidos a gente chama até de melhores esforços. É você fazer o melhor para o seu cliente. Sempre fazer o melhor, mas nunca você tem uma obrigação com o resultado. Você tem que fazer o melhor que você pode dentro das circunstâncias e da sua condição naquele momento. Algumas armadilhas, né? Improvisação. Além de ser inimigo da escala, ela é inimigo da segurança jurídica. Processo imigratório, eles são complexos e cheios de prazos. Um documento esquecido pode comprometer tudo. Sistemas organizados permitem crescimento sustentável e profissionalismo gera confiança no cliente. Então é importante que você busque ferramentas, né? Existem manuais para você seguir cada um dos passos. Isso no direito migratório, tudo é muito organizado com relação a procedimentos. Então é importante que o advogado já comece organizado para que ele não caia em ciladas.
Precificação, gente. Imigração não é commodity. Preço baixo normalmente é risco alto. Essa é a percepção do cliente. Cliente errado, problema certo. Para você avaliar o seu preço, pense sempre na complexidade, no risco e no tamanho da sua responsabilidade. Se você cobra como um mero despachante, você vai ser tratado como um despachante pelo cliente. Eu tenho um entendimento que nada mais justo que todo profissional tenha uma remuneração digna, né? Então, agora, você vai ser, ainda mais nós brasileiros, normalmente pechinchamos muito, principalmente os mineiros como eu, pechincham mais ainda. Mas quem tem que manter a posição é você. Você tem o conhecimento técnico e a razão. O cliente ele tem a emoção no caso, tá? Então, não tenha vergonha de cobrar o preço proporcional às suas horas e saiba o tamanho da sua responsabilidade. Sempre vão ter pessoas que vão cobrar mais caro e mais barato que você. Coloque o que você entende que é justo, né? Para que você se dedique àquele cliente. Porque o mais importante no processo migratório é que você dê atenção para o seu cliente. Eu vejo que muitas pessoas reduzem o preço para pegar o cliente e, a partir dali, não conseguem dar atenção ao cliente. Isso é um ciclo vicioso, que esse cliente vai falar mal de você, que você não dá retorno, que isso, que aquilo. Então, tente precificar dentro do valor que você entende que vai ser o suficiente para que você trate aquele cliente com a atenção que ele merece, tá? Autoridade. Construção de autoridade para que você atinja clientes. Autoridade é diferente de anúncio, gente. É você gerar conteúdo educativo, de qualidade, palestras, eventos, participação na imprensa, posicionamento claro e consistente. Você pode ter canal e não vai te custar nada. Instagram, escrever artigos, fazer network, participar de grupos, ter um canal no YouTube, enfim, tentar se expor para entrevistas. Óbvio que no início isso é difícil, mas a partir de um momento que você começa a ter destaque, as pessoas começam a te procurar naturalmente para isso, mas produzir material, Instagram, YouTube e fazer network, nada disso custa. Nada disso custa. E não espere as condições ideais para você fazer, tá? Então, eu brinco que eu ando sempre armado. Qualquer paletó meu que você pega tem cartão de visita. Então, sempre ando. Estou num lugar, pessoal, você tem um cartão? Claro que eu tenho. Né? Eu deixo no carro, deixo em todos os meus paletós. Quanto custa um cartão de visita, gente? Não custa nada. Agora, ali, naquele contato que você tem, pode ser que ali surge a sua oportunidade. O poder da confiança, né? Na imigração, confiança vende mais do que marketing, né? Sem técnica, visibilidade é um perigo. O que é isso? Se você passa confiança para o seu cliente, você vai oferecer o que ele procura. Ele quer alguém que vai ser o braço amigo dele durante a jornada. Visibilidade sem conhecimento gera expectativas irreais. Promessas vazias destroem reputação. Quem me conhece ou já teve aula comigo sabe que tem duas palavras, eu falo que ela é proibida para todo bom advogado. Sempre e nunca. Você nunca fala que vai vencer o caso ou que sempre vence aquele caso. É proibido. Inclusive no escritório, existem alguns procedimentos que a gente fez e nunca tivemos problema. Eu falo, não pode falar isso para o cliente, porque um dia vai ter. E se você criar essa expectativa, você está sendo desonesto. Né? Ter cuidado com a exposição, né? Enfim, às vezes as pessoas querem aparecer demais. Lembrar que nós, advogados, sempre devemos ter uma postura de sobriedade. Advogado não é celebridade, né? Você gerar uma reputação, muitas vezes você leva anos para construir, mas um passo em falso, você destrói aquilo. Eu sempre falo também que o jogo é longo, né? Uma carreira é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros rasos. Né? Um erro vira print, circula, o acerto vira referência duradoura. Cliente que você fez o caso e ele vence, vai te recomendar a vida toda, porque você faz parte de um capítulo lindo da vida dele. A sua reputação é inegavelmente o seu ativo mais valioso. Né? Você não constrói uma empresa, um escritório, né? Você vai construir o seu nome. No final, a pessoa quer falar com fulano de tal. E isso é mais importante do que qualquer coisa. Eu sempre falo que a advocacia migratória, gente, a gente já está começando a caminhar aqui para o fim, e quem tiver pergunta ao final, fico à disposição. Ela é
para profissionais que entendem que cada caso é um sonho. Se você fizer certo, você muda a história daquela família. Se você fizer errado, você destrói aquela história. E é exatamente isso que faz ela uma das áreas mais bonitas. Eu estava hoje, né, vendo a minha rede social, aí eu vi uma cliente que eu fiz o processo dela ano passado. Ela é uma enfermeira, se tornou enfermeira nos Estados Unidos, e a área da saúde aqui tem remunerações muito melhores do que no Brasil. E hoje ela estava assinando a escritura da casa dela, eu vendo a comemoração, enfim, aí tem uma chave enorme que eles colocam. Eu falei, poxa, que legal, né? De alguma maneira a gente pôde ser como se fosse, se a vida fosse um quebra-cabeça, a gente era uma daquelas pecinhas ali do quebra-cabeça, né? E todas as pessoas que passam na nossa jornada em uma etapa importante, a gente guarda uma gratidão muito grande. E na imigração não é diferente, né? Estou à disposição aqui para perguntas, respostas. Se alguém, porventura, quiser depois um bate-papo, até fora do ambiente, eu fico à disposição. O que eu puder Maravilha. ajudar, estou sempre aqui para colaborar com vocês. Muito obrigado, Vinícius. Muito obrigado. Eu acho que sua palestra, acho não, com certeza agregou para todo mundo aqui, porque quem está iniciando na carreira realmente, né, tem muitas dores, muitas dificuldades, às vezes fica perdido, não sabe por onde começar. Então, ouvir uma pessoa como você, experiente, já abre um caminho, né, já é uma luz para a gente começar nessa carreira. Nós temos perguntas aqui, vamos abrir uns 5 minutos aí para as perguntas. Não tem nome, é usuário do Zoom. Não tenho pós na área, quero trabalhar em algum escritório de imigração. O que você indica fazer? Que passo seguir? Fico perdida. E não tenho condições de pagar ainda uma pós. Olha, o que eu entendo que você pode fazer? Existem diversos eventos sobre imigração e internacionalização que você pode participar, né? Eu não sei exatamente a cidade que você está, mas existe, por exemplo, a Câmara Americana. Ela sempre tem eventos que falam sobre imigração, internacionalização. Ela tem alguns guias. Tudo isso é gratuito. Lá a gente tem até um guia de imigração que é hiper legal. Além disso, a internet está repleto de materiais. Eu não sei exatamente imigração para qual país você quer. Eu sei que existem alguns cursos pequenos que muitas vezes são gratuitos. Além disso, em se tratando de imigração, eu sugeriria você ter pelo menos tentar ter uma noção de línguas estrangeiras, porque a gente conversa com clientes muitas vezes de outra nacionalidade e legislação de outros países, apesar de hoje estar muito fácil, a gente tem muitas ferramentas de tradução, mas isso dá para fazer tudo de dentro de casa, né? Eu falo, por exemplo, que aprender língua não é curso algum que vai te ajudar. Aprender língua é perder a vergonha, né? Você vai pagar um mico, aí você não esquece mais daquele mico, mas depois você vai pagar o outro, enfim. E eu não esqueço, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu já falava inglês, já tinha feito um mestrado aqui, mas tem algumas coisas do dia a dia que a gente não sabe. E eu fui levar o meu carro para lavar. E eu adoro quando eu lavo o carro, passa aquele pretinho no pneu, né? E eu tô lá, eu tô vendo todo mundo contratando pretinho. Eu falei, cara, o que que eu falo, né? Não vai ser Little Black, né? E aí eu falei, o que que é? E eu comecei a olhar lá a tabela e eu vi Tire Shine. Eu falei, porra, é Tire Shine. Aí o cara perguntou, você quer Tire Shine? Eu falei, quero. Aí era o pretinho, enfim, saí todo feliz, enfim. E o que dificulta muito nós adultos de aprender língua estrangeira é a vergonha. Então, uma coisa que eu aprendi quando eu me mudei é me divertir na jornada. Então, eu me divirto, né? É diferente. Minha filha, que o inglês dela é nativo. Até hoje, eu sou advogado dos Estados Unidos e ela debocha do meu sotaque. Imagina, a gente que é mineiro, come um pedaço das palavras, aquele negócio todo, mas é a vida. A vida é como ela é e não como a gente gostaria que fosse e segue o jogo. E é isso. Ô, Vinícius, deixa eu te fazer uma pergunta. Em quais situações você acha que é necessário o advogado migratório ele ter o BAR, ter o licenciamento também para atuar em outros países? O que acontece, Joyce? O bar ele é indispensável para quando você atua dentro dos Estados Unidos. Então, por Uhum. exemplo, e para atuar em alguns procedimentos de corte, que são limitados. Até na nossa pós eu falo, e eu sei que alguns colegas não gostam, mas meu compromisso é falar a verdade para o nosso aluno. Quando você faz no Brasil, que nos Estados Unidos não tem a procuração, né? Você usa um formulário que chama G28. O G28 é para o advogado americano, e tem o G28I, que é para o advogado estrangeiro. E aí ele pode usar
para o procedimento feito no Brasil. Ele pode peticionar para o consulado. Ele não vai poder para as cortes imigratórias, tudo isso aqui, né? Mas existem outras áreas que são possíveis, que não são áreas imigratórias. Por exemplo, algumas áreas que trabalhem, por exemplo, com arbitragem, tudo isso, muitas vezes consegue, cada um com a sua licença, trabalhar. Tá? Agora, da mesma forma que para eu fazer alguma coisa como advogado no Brasil, eu preciso da OAB, se eu for fazer alguma coisa aqui dentro dos Estados Unidos, eu preciso do bar. Então, o advogado que não tiver o bar, ele vai ter que ter uma parceria com um advogado americano, caso ele As tenha coisas alguma, locais dentro dos né? Estados Unidos, sim. A gente até normalmente faz no escritório o que a gente chama de aliança entre escritórios. Os dois escritórios assinam, onde que eles trocam expertise sobre o tema, justamente por isso. Né? E é um contrato que, inclusive, um contrato que pode ser até averbado na OAB, que a OAB admite isso, que os escritórios possam se aliançar para que os advogados troquem expertise. Uhum, perfeito. Deixa eu ler aqui mais uma pergunta. Pedro, já sou aluno da pós em Direito Internacional do CEDIM e gostaria de atuar em imigração. É possível conciliar as duas pós? Ainda gostaria de saber se o professor Vinícius poderia compartilhar algum contato dele para dúvidas. Claro, eu vou escrever aqui no chat o meu e-mail, Pedro. É totalmente possível conciliar as duas pós, né? Enfim, elas são temas complementares, né? Enfim, óbvio que há uma relação muito grande do direito internacional com o direito migratório. Então, é natural que quem goste do direito internacional goste do direito migratório. Normalmente, são que gostam principalmente dos casos que estão ligados mais a questões humanitárias. Enfim, e são dois cursos excelentes. E o que eu puder ajudar, alguma orientação, alguma dica, conta comigo. Maravilha. Nós temos aqui também da Júlia Diniz. Eu ainda estou cursando Direito, mas fiz high school nos Estados Unidos. Tenho fluência no inglês, já estou estagiando em um escritório americano, estando aqui no Brasil. E quero fazer um LLM aí para depois tirar o bar. Você indica algum ou algo mais que eu possa fazer para agregar no meu perfil? Oi, Júlia. Olha só, que legal que você, né, fez high school nos Estados Unidos, então isso ajudou muito no seu inglês, né, e vai ajudar muito na forma de raciocinar no direito americano, que é uma forma diferente de construir. Isso é muito interessante. Eu acho que o advogado que entende de dois sistemas jurídicos, porque o direito sempre é pacificação social, mas aí ele consegue construir raciocínio de duas formas, e isso às vezes traz insights interessantíssimos. É, Tem vários LLMs que são hiper interessantes. O que acontece é que o LLM ele é um mestrado, né? Então ele não tem todas as matérias do bar. Normalmente, depois você vai precisar fazer algum curso preparatório para preencher as lacunas que você naturalmente ficou na sua formação de LLM. Pega o meu contato. Eu, quando eu fiz o bar, para mim foi uma jornada assim de muito esforço, porque eu já trabalhava muito, já era pai, então era uma conciliação muito difícil. E eu, naturalmente, eu comecei a usar a minha experiência até de professor para entender o que eles queriam cobrar na prova. E eu percebo que muitas vezes no bar, o que dificulta não é nem o conhecimento, mas é você, às vezes, entregar o que eles não querem. Eu não esqueço um detalhe que, quando eu estava estudando para a prova, no final, eu contratei um ex-procurador americano para ele me dar algumas orientações, porque a jornada era muito solitária. E era o Mister Parton, ele é gente finíssima, era um senhorzinho que a aula era por telefone, com ele na maioria das vezes, 1 hora por telefone. E um dia eu mostrei para ele uma resposta da prova, ele chegou para mim e falou o seguinte: Vinícius, a sua resposta está muito sofisticada. Você está perdendo muito tempo nessa resposta. Eles só querem ver que você viu o ponto A, viu o ponto B e sabe conectar A com B. Por quê? Quando eu fiz a prova, eu já era advogado com uma certa experiência no Brasil, em Portugal, tinha 2 mestrados. Então eu queria mostrar o tanto que eu sabia. Eu falei, cara, muito legal, mas isso aí não vale nada para a prova. Você está perdendo tempo à toa. Então foi de muito valor. Então, veja um LLM que você goste. Essa é a minha sugestão para que você tenha uma jornada legal. E se quiser depois trocar alguma ideia comigo sobre o bar, a gente marca um dia. Vai ser um prazer conversar contigo.
Maravilha. Temos mais uma pergunta da Marcela. Questão de idade é um empecilho, tenho 44 anos, iniciando no direito internacional. Tenho inglês e francês intermediários, mas ainda sem experiência no direito. Minha primeira graduação foi em jornalismo e trabalhei até então nessa área. Marcela, primeiro eu vou te falar que você está jovem, 40 são os novos 30. Advogando em Graças a causa Deus, né, própria aqui, Vinícius? né? Graças a Deus. Então não preocupe com a idade. E eu vou te falar que aqui nos Estados Unidos, principalmente, eu até mudei a forma de gerir a própria Bicalho, o meu escritório, porque eu sempre trabalhei muito com jovens, e eu vi que aqui nos Estados Unidos eles valorizam muito equipes miscigenadas, pessoas muito mais experientes, pessoas às vezes até bem mais velhas, pessoas de meia idade, pessoas mais jovens. E eles entendem que essa mistura faz com que a equipe seja mais versátil. E te confesso que a gente passou a implantar isso na Bicalho e melhorou muito, porque a gente não fica com uma característica muito marcante de nenhuma das gerações. A gente aproveita um pouco o melhor de todos os mundos e consegue discutir isso com muita clareza. Então, sua idade é excelente. Não se preocupe com isso. Agora, eu vou te falar uma coisa que talvez você não vai ouvir de ninguém, hein? Esse aqui é o conselho do milhão para você. Na área de direito imigratório, normalmente, os jornalistas, eles se destacam, porque a gente tem uma história a contar. E a história, ela tem, de fato, né, o storytelling todo, não é aquela petição tão fria do direito. Então, eu te confesso que tem até escritórios que contratam jornalistas para ajudar os advogados. Então, você tem um trunfo aí, e pode usar isso em seu favor, tá? Interessante. Outra pergunta, Pedro. Vinícius, a sua equipe no escritório é feita de profissionais que residem nos Estados Unidos? Pedro, o nosso escritório hoje, eu tenho estruturas físicas, na verdade, a gente tem quatro estruturas físicas, uma em Orlando, onde eu fico, uma em Boston, uma em Lisboa e outra em Belo Horizonte. Nós temos escritórios nessas quatro localidades que trabalham presencialmente e temos também profissionais que trabalham remotamente. Às vezes até em cidades que nós não temos operação. Eu Isso é uma discussão muito grande que a gente tem no escritório. Eu acho que nada substitui o trabalho presencial, na minha opinião, porque é aquela hora do cafezinho que você troca, tem uma interação. Então, o que a gente faz? Todo profissional que trabalha remotamente no escritório, ele tem que passar um período trabalhando internamente, até para ele entender a cultura. E aí ele conhece as pessoas, a interação fica da mesma maneira, ele tem liberdade, porque senão ele se torna um apêndice ali no escritório e é ruim para o escritório e para ele também, porque acaba que esse profissional é o primeiro demitido na hora que vem uma crise. Então, Ah, quando ele entra na cultura, ele passa a estar em condições de igualdade com todo mundo, tá? Então, é isso que a gente faz no escritório. Agora, eu te falo que essa parte de gestão de pessoas, é, eu tenho a humildade de te dizer que a gente está aprendendo todos os dias e às vezes eu me sinto um ancião, porque as novas sim. gerações estão muito diferentes da minha geração, então É, tenho a humildade de falar que estou aprendendo e buscando ajuda sempre. nós aprendemos todos os dias, né, Vinícius? Gerir equipe, mexer com pessoas é aprendizado diário. Isso é verdade. Nós temos a outra pergunta aqui, Nadine. O curso é versado mais para o direito migratório americano? É Nadine, uma eu pergunta preciso. que surge muito aqui, Vinícius. Eles têm a impressão de que o curso é mais focado para os vistos dos Estados Unidos do que para a Europa. O que acontece? A Europa, a gente tem uma diferença, que por mais que tenha a comunidade europeia, cada país tem a sua legislação. Então, o curso ele aborda Portugal, Brasil e Estados Unidos. Tá? Então, ele aborda essas três vertentes e tem temas em comuns, né, que naturalmente você usa no processo migratório de todos os países. Eu sou suspeito para falar do curso, tá? E, na minha opinião, o curso de Direito Migratório do CEDIM não tem nenhum curso no mercado em língua portuguesa tão bom quanto o curso do CEDIM. É, Posso estar falando um pouco com o coração, tá? Mas eu já vi vários cursos e uma coisa que eu tenho uma gratidão enorme pela Joyce, não é porque ela está aqui, eu falo isso na sala, ela nos deu a liberdade de fazer a grade que fosse exatamente a grade que a gente entende que
atende à expectativa do aluno, porque a maioria dos cursos ele tem módulos que são iguais de outras áreas, eles colocam lá algumas matérias de imigração. O nosso não. Aquelas matérias são só de imigração. É. Tem uma pergunta aqui, aborda então a imigração para quem atua no Brasil com estrangeiros que querem migrar para aqui? Sim, também. Aborda sim. Ótimo, A gente tem um módulo bacana. do Brasil que fala justamente sobre isso. E eu vou falar uma coisa: o mais legal do curso é o relacionamento que você passa a ter, que a gente tem alunos de diversos locais. Às vezes eu vejo no grupo dos alunos, Joyce, precisa de alguém que faça isso na É, Itália. Eu nunca me ofereço. Eu espero para é, ver se os alunos resolvem entre eles. Se não resolve, eu me ofereço primeiro para ajudar o não, aluno, até para ele também ter a coragem de fazer e eu poder ser o tutor. Aí, se não tem ninguém que faça, aí eu me não. ofereço. Então, assim, a rede de relacionamento do curso ela vai te gerar contatos com pessoas das mais diversas áreas do direito migratório. É fantástico. Ô Vinícius, isso é um ponto muito forte aqui no CEDIM, essa questão do networking, porque eu acompanho os Demais. grupos de WhatsApp, assim, nossa, eles interagem o tempo inteiro, e o interessante é que aqui no CEDIM é um network de um nível muito elevado. Já Muito. vi sair vários negócios ali do grupo, de professor com aluno, coordenador com aluno, então, assim, é importante, né, que a nossa profissão ela precisa desse networking, Não, né? demais. E tanto que eu adoro participar dos grupos, vou lá, dou É, palpite, é bom. enfim. É muito bom. Gente, nós vamos para a nossa última pergunta aqui, porque o nosso tempo esgotou. É a pergunta da Nadine. A USCIS admite self-petition para alguns vistos. Isso não é um desafio, de certa forma, pois clientes reclamam muitas vezes a questão do preço. O que acontece? Eu vejo que isso acontece, tá? Da questão do self-petition. É uma concorrência que a gente tem. Mas uma coisa que eu falo é o seguinte: não só no direito, assim como na vida. Todo mundo tem o direito de fazer o que quiser sozinho. A gente mesmo cortar o nosso cabelo, a gente mesmo fazer a nossa roupa. Aqui nos Estados Unidos vende até a obturação para você mesmo fazer no seu dente. Agora, há uma diferença brutal, né, de um processo que é feito por um bom advogado do que é feito por self-petition, que normalmente a pessoa vai lá no chat GPT, pega, faz uma petição, e o que eu falo é o seguinte: por exemplo, se você pegar alguns vistos nos Estados Unidos, eles têm uma cota anual. Então, os Estados Unidos aprova os melhores. Então, essas pessoas, elas têm muito mais dificuldade. Eu conheço casos de self-petition que deram certo. Mas a cada caso que eu conheço que deu certo, eu conheço uns 20 que deram errado e complicou muito. É. E eu te falo Acaba que que a pessoa perde a chance, né, Vinícius? Ela perde a perde a chance chance. de. É Perde isso. a chance. Pessoal, aproveitando aí, falando do curso, nós estamos com as matrículas abertas do curso de pós-graduação em Direito Migratório. O curso começa agora na segunda quinzena de março. Nós já estamos na quinta ou sexta turma, Vinícius, estou confusa agora. Olha, eu também. Eu acho, estamos indo para a Eu acho sexta que a turma. gente está na sexta turma. Nós vamos abrir a sexta turma agora. É um curso maravilhoso, primeiro porque tem o Vinícius Bicalho com toda essa bagagem, essa experiência e dedicação. É um curso fantástico, garante para a gente a qualidade do curso. O curso é ao vivo, as aulas não ficam gravadas, tá, pessoal? Nós trabalhávamos com esse método antes, mas paramos com isso porque percebemos uma falta de engajamento nas aulas e para garantir também a qualidade do curso. É importante, igual o momento que nós estamos tendo aqui agora, contato direto com o Vinícius, pergunta, resposta. Então, essa interação ela é fundamental para garantir a qualidade do curso. E acaba que o aluno não assiste ao vivo, depois quer assistir gravado, aí não assiste, aí vida que mistura. Então, acabamos com isso. Agora é aula ao vivo, presença em sala de aula para garantir essa qualidade. E o curso de migratório aqui do CEDIM, ele tem três diferenciais que são muito importantes. Primeiro, é a parceria que o CEDIM fez com a Amorim Global. A Amorim Global é um escritório também focado no direito internacional e eles têm um projeto de estágio. Então, o aluno do CEDIM tem a possibilidade de fazer um estágio dentro da Amorim. O estágio da Amorim, ele é na área também de migratório. Ela tem umas parcerias com algumas ONGs, então ela precisa de um volume muito grande de alunos para poder atender essas ONGs. Então é uma grande oportunidade do aluno ter prática, porque é isso que nós conversamos, né, Vinícius? É uma área muito complexa, muito difícil, você não tem muitos profissionais preparados, então você, durante o curso, ter essa possibilidade. Você, além de ter a aula com o Vinícius, que já é uma aula muito prática, nós temos até um módulo, né, Vinícius, muito focado Uhum. nessa questão prática, e ter a oportunidade também de fazer o estágio
no escritório de advocacia, você já vai sair aí com experiência, vai ficar mais seguro para começar a sua carreira e ainda vai ter uma experiência aí no currículo. Outro ponto importante é que o CEDIM, há 20 anos, faz o curso de inverno. É o curso de inverno de Direito Internacional. Esse curso de inverno, confesso para vocês, nós copiamos esse curso da Corte Internacional de Justiça, que é a Academia de Haia, que fica na Holanda, onde eu moro. Esse curso na Holanda, gente, ele custa 2.000 euros. Todo mundo internacional ama esse curso. Ele custa 2.000 euros. Aí você coloca 2.000 euros, mais hotel, mais passagem, mais alimentação. E a Holanda não é um país barato, é um dos países mais caros da Europa. Então, um curso muito caro para nós, os brasileiros. Então, o Nemer, que é fundador do CEDIM, que hoje é juiz da Corte Internacional de Justiça, ele criou esse curso de inverno há 20 anos atrás, e todo ano esse curso acontece, é um grande sucesso. E o aluno do CEDIM tem a possibilidade de fazer esse curso feito pelo CEDIM de graça. Então, é um benefício que vocês têm. Quem palestra nesse curso? Esse curso ele é dividido em duas fases. Ele tem a parte do direito internacional público e ele tem a parte do direito internacional privado, onde entra migração e outros temas também dentro do direito internacional privado. Quem palestra? Juízes da Corte Internacional de Justiça, juízes do Tribunal Penal Internacional, colaboradores da ONU, de ONGs, professores de universidades internacionais, grandes advogados, como o nosso professor Vinícius Bicalho. E, então, é uma grande oportunidade de você ter acesso a esse material de qualidade. É um momento que nós estamos aqui no Brasil, conseguimos ter acesso a um conteúdo mais robusto, a um conteúdo de grande qualidade, que é esse trabalho que a gente está fazendo aí há 20 anos. O último diferencial que eu queria falar para vocês aqui é que no CEDIM nós temos um anuário. O anuário é um livro que nós lançamos todos os anos. Esse anuário também ele já existe há 20 anos. É um anuário também que foi criado pelo Dr. Leonardo Neme Caldeira Brant, que é o juiz da Corte Internacional de Justiça, e o aluno, no final do curso, ele tem que fazer o TCC, que é o artigo científico que nós fazemos. Esse artigo científico ele vai ser corrigido pelo coordenador, aqueles artigos que o coordenador achar que tem qualidade, né, que está aprovado, ele vai ser publicado nesse anuário. Então, também é uma oportunidade que você tem para você colocar no seu currículo que você já tem um artigo escrito, né, em uma revista que é famosa aí no mundo do direito internacional, e como o Vinícius diz, né, Vinícius, a gente tem que se posicionar, e publicar artigo é também uma forma de você se posicionar no mercado, e para aqueles também que pretendem ingressar no mestrado, eles precisam ter aí o famoso barema, né, Vinícius, com aquelas publicações, cada publicação vale um ponto, então quem tem interesse também na parte acadêmica, já é um caminho aí para poder iniciar essa carreira. E aí, gente, para finalizar, nós criamos um cupom de desconto para os alunos que participaram dessa live. Esse cupom ele é exclusivo para os alunos que participaram da live. Nós vamos dar 20% de desconto no curso para quem fizer a matrícula até na segunda-feira. Tá? Eu vou deixar aqui o contato do nosso consultor, o nome dele é Arthur, vocês podem entrar em contato com ele, e aí vocês vão apresentar para ele esse cupom aqui, que chama Live20, tá? Esse cupom vai garantir para vocês aí esse desconto até segunda-feira, tá bom? E com ele também vocês podem ter acesso aí à matriz curricular do curso, aos dias de aula, como funciona, e detalhes mais aprofundados aí, pertinente ao curso. Me coloco à disposição, professor Vinícius Bicalho, muito obrigada pela sua dedicação, tá? Foi maravilhoso, como sempre, muito rica a sua palestra, eu acho que tivemos aqui muitos comentários positivos, agradecendo o senhor pelas palavras, pela participação, e é isso, pessoal, estamos à disposição, tá? Do que vocês precisarem aí, espero que vocês tenham gostado. Obrigado, gente. Bom final de semana para todos. Obrigada. Até mais, Vinícius. Beijo. Até mais. Outro. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau. gente. Boa noite. Boa noite.